Olá, inscritos, como é que vocês estão? Estamos aí começando mais um podcast aqui no nosso canal. Estamos aqui na série, de podcasts com base nesse livro aqui, Evangelhos que Paulo jamais pregaria. E hoje, para falar sobre o Evangelho teleológico-cêntrico. Que na descrição aí eu vou colocar diferente, porque senão vocês não vão nem assistir o vídeo. Porque na verdade dentro desse capítulo aqui do livro, vocês que estão nos acompanhando aí desde o primeiro episódio, ele vai tratar de várias questões aqui, na verdade, né? Ele vai falar sobre a teologia romanista, né, da Igreja Católica, teólogos fascinados pelo darwinismo, né, questões de ciência e fé. Mas o que eu quero abordar desse capítulo aqui com vocês é sobre a questão do arminianismo e calvinismo. Vale ressaltar aqui, eu sei que tem gente que vai vir nesse vídeo aqui só porque vamos tratar desse assunto. E eu tô aí, eu acho que vai fazer uns 2 anos agora, no meio do ano, que eu tô produzindo conteúdo na internet, né? Tanto aqui no nosso canal como no canal Palavra Viva. E eu acho que essa é a primeira vez que eu tô falando desse tema. Porque geralmente quem entra na internet, principalmente gente formada em teologia, a primeira coisa que o cara quer falar é desse assunto, né? Como se fosse esse o assunto mais essencial, assim, tal. É o que dá talvez mais audiência na internet aí. Mas tem tanta coisa mais relevante pra gente abordar. Senão a gente fica só focado num assunto só. Então, pra você não vir aqui malhar no meu canal aqui falar coisas que não sabe, eu já tô 2 anos aqui falando de coisa. E essa é a primeira vez que nós vamos tocar nesse assunto. E também não vai ser um debate isso aqui. Pelo contrário, nós vamos apresentar aqui ideias sobre o tema. Nós sabemos que existe uma corrente de pensamento. Existe, né, 2 correntes aí predominantes. E cada um é livre, né, para decidir qual corrente vai adotar, né? Mas isso daí não impede nada a nossa salvação. Nosso Salvador é Cristo. No céu vai ter arminiano, vai ter calvinista, vai ter todo mundo. Não vai. Fica tranquilo, meu amigo. Lá no céu não vai ter ala dos calvinistas. Lá no céu todo mundo vai ser um amor. Aqui na terra é difícil às vezes conviver com certas pessoas, mas lá no céu não vai ter esse problema, né? O amor de Deus vai superar tudo isso daí. Então, sem perda de tempo, gente, se inscreva aqui no nosso canal. Quando você faz isso, você ajuda o nosso canal aqui a crescer. Se inscreva também lá no canal Palavra Viva, né? Que temos lá um conteúdo abençoado também para vocês. Deixa aí o joinha de vocês. Compartilha. Você pega esse link aí, compartilha. Tem uma setinha aí, pega essa setinha aí, compartilha aí nos grupos da igreja, grupo da família, no grupo da igreja, velho, grupo da faculdade, da escola dominical, vai dar um negócio bom isso daí. Aí vão falar assim, o Lúcio tava lá, agora azedou. Eu quero ver sangue no negócio. Vou apertar aqui o negócio pra ver até sangrar agora. Então faz tudo isso aí que vocês vão. Se você fizer isso, você vai pro céu. Você nem perde a salvação. Se você se inscrever, o cara tá garantido. Não perde mais a salvação. Vai ficar predestinado se inscrever aqui no canal. Ai, tem que dar risada mesmo. Mas, gente, vamos rodar nossa vinheta aí. Nós vamos... Então vamos lá conversar sobre esse assunto aí, né? Tema tranquilo de nós falarmos aí. Muitas controvérsias. Muitas interrogações aí. Vamos lá. Vamos esclarecer algumas coisas aqui, porque talvez alguém que está nos assistindo aqui a primeira vez, está ouvindo a primeira vez sobre esse tema. O que é calvinismo, o que é arminianismo, nem sei o que é isso. Que acontece, a pessoa às vezes está 30, 40 anos na igreja, nunca ouviu falar desses temas. Então vamos, a princípio, aqui esclarecer o que é calvinismo, né? Porque calvinismo já é um conceito mesmo, né? Fechado. Sim. Né? Parte de uma pessoa, né? Que é João Calvino, que é um dos reformadores, né? Mas o calvinismo em si já é um conceito, né, dentro da teologia. Como o arminianismo parte de Jacó Arminio, mas é um conceito também. Uma linha de pensamento. Exatamente. Então vamos esclarecer essas 2 coisas primeiro, para depois a gente ir tocando nas feridinhas. Dá um panorama aí para nós. Na verdade, tanto o calvinismo quanto o arminianismo, eles lidam com a questão de como é que se dá a salvação das pessoas. Então são 2 linhas de pensamento que tenta explicar como que acontece essa salvação, essa dinâmica da salvação entre a soberania de Deus em agir. Nós temos o tema da soberania de Deus na palavra de Deus, e também temos a questão da responsabilidade humana. A palavra de Deus também diz que os homens eles são moralmente responsáveis por suas escolhas.
Então, a forma como se dá, como Deus busca o pecador, ou como ocorre essa salvação no pecador, tanto arminianismo e calvinismo abordam essa questão de maneira diferente. Como que ocorre? É uma decisão unicamente de Deus? É uma decisão que é sinergismo? É uma cooperação? O homem, Deus possibilita, o homem também participa, aceitando ou não a salvação de Deus. Então, como que se dá a dinâmica da salvação? Como que o homem vem até Deus? Como que o homem ele resolve aceitar Cristo, né? Vir para Cristo, fazer parte do povo de Deus. Então, basicamente, são duas formas de pensar, são duas linhas de raciocínio, duas linhas de pensamento que divergem aí substancialmente. Eles divergem aí em essência, parece que não existe nem um terreno comum entre eles. Na verdade, são diametralmente opostos. Né? Embora existam aqueles que se dizem calvinistas de 3 pontos, né? Calvinistas de 4 pontos. 4 pontos, que já não é calvinismo, né? Que já não é o calvinismo puro mesmo, já não é. Não. E do lado de arminianismo também existem essas variações aí. Então, assim, só para vocês entenderem, o calvinismo e arminianismo são linhas de pensamento teológico sobre a questão da salvação. Se dá a salvação. A dinâmica da salvação. Como se dá. É uma escolha integral de Deus. Deus escolhe pessoas para a salvação. Ou o homem tem o poder de escolher a Deus, no caso, para a salvação. Só uma ilustração. Por exemplo, uma pessoa, eu vou falar da minha experiência cristã. Eu, com 16 anos, chegou um determinado momento, com 16 anos, eu resolvi, num belo domingo, sair da minha casa e ir pro culto. E nesse culto eu, convicto, algo assim que às vezes até as pessoas olham de fora e tentam buscar uma explicação racional para aquilo. Eu quero aceitar Jesus. Foi algo único, exclusivamente meu, de ter feito isso. Ou o fato de eu tomar essa decisão de sair da minha casa num determinado domingo, né, do mês de 2006. Alguém te fez o convite ou não? Não, simplesmente não. Alguém da família era cristã? Sim, eu já tinha ouvido o evangelho através de um irmão, de um irmão meu. Tá, geralmente ele falava de Deus, falava da Bíblia dentro de casa. E então eu fui. Ou o fato de eu ter ido é porque Deus operou algo anteriormente já no meu coração. Então essa dinâmica... Vinde a mim, todos os que estão cansados, aí você anda da igreja e fala assim, ninguém vê ao Pai se o Senhor não enviar. Então, essa dinâmica, sabe? Essa questão de eu sair da minha casa num determinado domingo e ir, aceitar Jesus naquele domingo, naquele exato domingo que eu determinei, que eu falei, eu vou, convicto. Aceitar. Na verdade, eu fiquei com vergonha ali na frente, depois que finalizou o culto, eu fui até um dos responsáveis, presbítero na época, e falei que eu queria aceitar Jesus, depois que o culto havia terminado. Então essa dinâmica, sabe, essa coisa, eu fui única e exclusivamente pelas minhas próprias pernas, ou fui porque Deus já de antemão realizou algo no meu coração. Então essa dinâmica, exatamente, essa dinâmica. Então essas duas linhas de raciocínio, elas se divergem justamente nessas questões, nessa questão dessa dinâmica da salvação. Sim, é porque o que acontece? Muitas pessoas acham que calvinismo e arminianismo é só Calvino e é só Jacó Arminio. Não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Sim. Ambos beberam em outras fontes. Sim, né? Sim. Porque se a gente for pensar historicamente, você começa lá atrás com Pelágio, né? E Agostinho. Porque Pelágio pensava de que forma? Adão apenas foi afetado com o pecado. Sim. E por causa dele se relacionar com outros seres humanos, esses outros seres humanos foram impactados. O Agostinho o pecado o original, né? O pecado de Agostinho. O Agostinho defendia essa ideia. O Pelágio ele já não defendia essa ideia. Ele defendia a ideia que o pecado de Adão atingiu ele próprio. Então. E o ser humano, os outros, a posteridade de Adão, ele na verdade ele não acreditava na ideia de pecado original. Não. Diferente de Agostinho. Agostinho já acredita que esse pecado passou para os descendentes e para nós hoje. No caso. E por causa de não ter atingido, então sei lá, né? Pelágio tinha uma ideia muito doida, pra ser verdade. No entanto, Agostinho combateu ele veementemente, né? Ele pensava que você era livre para como se o pecado não tivesse atingido assim, a pessoa, que ela pudesse tomar todas essas decisões que ela quisesse, etc. Livre do pecado. Exatamente. Depois Agostinho vem e rebate isso daí, essa heresia tirado fora. Só que a Igreja Católica,
ela adota a posição semi-pelagianista. Uhum. Ela não é nem 100% a posição de Agostinho, nem 100% a posição de Pelágio. Ela fica em cima do muro mesmo. Em cima do muro, né? É o famoso em cima do muro. Que futuramente vai se dar o pensamento, né, dos arminianos. Dos arminianos. Mas o Calvino, no caso, como Martim Lutero antes dele, beberam em Agostinho Sim. e entenderam, não, o homem é 100% depravado em seus pecados, ele é incapaz de tomar qualquer decisão no que diz respeito à sua salvação para com Deus. Sim. E, na verdade, o Calvino ele vai organizar, né, até o livro lá famoso dele, As Institutas da religião cristã, né, que é pautado no credo apostólico, creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio no Espírito Santo, creio na Igreja. São 4 livros. Ele pauta ali suas ideias, organiza as ideias. Sim. Talvez uma das primeiras teologias sistemáticas aí do período moderno. E Jacó Armínio, ele era discípulo de Calvino. E ele começou a estudar essa questão da dinâmica da salvação, e ele começa então a discordar do seu mestre, de Calvino. Então ele elabora um outro ensino. Isso acontece. Quem de fato organizou a linha que que é convencionado chamar hoje de arminianismo foram os discípulos. Sim. Sempre naquele contexto de debate, conteúdo das aulas. Exato. Eles organizaram esses 5 pontos e eles apresentaram esses 5 pontos. Aí teve também, então, por outro lado, o Sínodo de Dort. Sim, por lado porque dos até alunos. então, no período ali pós ali reforma, né? Porque Calvino já é de uma segunda geração também. Sim. E Armínio também já é quase que de uma terceira geração, porque eles Calvino e Armínio, na verdade, nunca tiveram encontro de fato, né? Existe um período de tempo de vida que corresponde, eles são quase da mesma época, mas não são da mesma, sim. ali. Mas aí as ideias vão aparecer, sim, né? Com o tempo as ideias de ambos vão aparecer ali predominante. E até aquele momento da igreja, digo a igreja protestante em si, que é o oposto da igreja católica, até naquele momento da história, o pensamento predominante era o calvinismo. As ideias reformadas, né, e tudo mais, até porque estava sendo reorganizado um monte de coisas, porque a igreja católica por anos trouxe outros conceitos. Sim. Então a reforma veio de fato para trazer reformas. Só que daí vem o arminianismo, que são os discípulos, né, no caso de Jacó Armínio, e mandam lá um tratado lá para a igreja da Holanda na época, dizendo o seguinte: não, eu não consigo acreditar nessa ideia da salvação. Eu tô lendo outras coisas aqui, eu acho que não é assim. Era tão sério a coisa, porque às vezes a gente fala, por isso que ler a história da igreja é reconfortante. Sim. Em certos momentos, porque quando você ouve uma coisa, mas você não vai pesquisar profundamente, você comete um pecado às vezes. Tem que olhar a coisa profundamente, não é assim. Fulano pensou, não, vai na origem, a origem tem respostas para nós. Eles pararam. Mais de 150 teólogos se uniram numa cidade de Dort, para pensar no assunto. Mais de um ano ali, várias sessões, e vamos discutir, vamos rever aquilo que a gente está pregando. Se a gente estiver errado. Veja bem, alguém que para pensar, estudar, rever, debater, é porque está preocupado com a verdade. A relevância do assunto. Exatamente. Também, né? Eles estão vendo assim, não, vale a pena repensar isso aqui. Sim. Porque isso define o rumo da igreja, isso define o rumo da doutrina da igreja. Só que uma vez que eles entenderam tudo aquilo, e o arminianismo havia apresentado os 5 pontos ali, que eles discordavam, aí vem a resposta dos calvinistas com os 5 pontos, do calvinismo. Vamos só tocar nesses pontos. Você tem aí? Para estabelecer. Né? Só pra gente tocar aqui nos pontos, você tem de qual primeiro? Eu tenho dos dois aí? Dos dois aqui. Vamos ver, então vamos colocar um contra o outro aí pra gente... pra gente ver onde tá. Mas antes aqui, vamos tocar num outro ponto, antes de a gente falar disso aí. Apesar que vai entrar nesse tema, então vamos lá. Vê o primeiro aí. Então, o arminianismo, como eu havia comentado com você, o arminianismo, existem muitas variações dentro dos sistemas, né? Tanto do arminianismo quanto do calvinismo. Calvinistas acusam os arminianos de defenderem a vontade livre. O homem é livre para escolher. E até nesse ponto que eu trouxe aqui, que o primeiro ponto do arminianismo seria a vontade livre. O homem ele é livre para fazer uma escolha em direção a Deus. No entanto, o próprio Jacó Armínio, ele entendia que o homem ele não tinha ele não tinha vontade para escolher algum bem espiritual.
uma vontade de obedecer a Deus, porque ele era escravo do pecado. Sim. Apesar dele não usar o termo depravação, porque o termo depravação total já é um termo usado pelo calvinismo. Uhum. Apesar dele não utilizar esse termo, ele entendia que o ser humano, a par da graça de Deus, ele não conseguia fazer nenhum bem espiritual. Uhum. Ele precisava da graça atuando, ajudando ele para ele conseguir fazer esse bem. Então, o primeiro ponto do arminianismo, poderíamos colocar aquela vontade livre, ou também O próprio livre-arbítrio. o próprio livre-arbítrio, exatamente. Porque aqui, aqui que eu quero tocar aqui. Muita gente fala livre-arbítrio, livre-arbítrio. Primeiro, essa palavra está na Bíblia. Temos que tomar muito cuidado. Eu falei, não, mas a Bíblia diz que o ser humano tem livre-arbítrio. Procura livre-arbítrio na Bíblia, você não vai achar. Uhum. É fato que você também não vai achar na Bíblia a Trindade. Ok, Sim. mas a Trindade você acha na Bíblia. Sim. Uhum. Você pode correr do lado do da Trindade, você vai achar lá. Né? O conceito da Trindade está na Bíblia. Do livre-arbítrio já é outra história. Vamos com calma. Uhum. Porque vamos lá, o que é livre-arbítrio? E aonde eu acredito que o livre-arbítrio possa ter estado. Existido de fato. Existir de fato. Que é no período pré-queda. Pré-queda. Antes da queda. Porque o que é a própria ideia do livre-arbítrio? Que a gente usa a ideia do árbitro de futebol. Sim, sim. Né? Que é o mais fácil exemplo. Você pega lá o árbitro. O árbitro, e é interessante que alguns jogos de futebol pega-se até de outro estado da pessoa. Uhum. Né? Porque você pega lá, vai jogar... uma hipótese, né? Vai jogar lá o corintiano com... Palmeiras. Palmeiras ou o Flamengo. Vamos pegar um do estado do Rio de Janeiro lá. Tipo, eu não posso chamar um árbitro que seja do Rio de Janeiro e nenhum que seja de São Paulo. Eu tenho que chamar um lá do Amazonas. Ele tem que ser um neutro. Uhum. Porque a ideia do árbitro é exatamente isso. Ele não faz parte, ele não está contaminado por nenhum dos lados. Ele é livre para tomar alguma decisão. Ele não é nem uma coisa nem outra. Ele está neutro ali. Sim, sim. Ele não está influenciado. Então, o livre-arbítrio ele cabe aonde nesse quesito? Lá No pré-queda. No pré-queda. Por quê? Não tem pecado. O pecado não está na natureza do homem. O pecado é uma possibilidade a acontecer. A natureza dele é livre. Ele é livre. Não tem nada puxando ele para um lado, nem nada puxando ele para o outro. Ele é livre para escolher a Deus. Exatamente. Então ali ele tem livre-arbítrio. Ali ele tem liberdade. Pós-queda. Aonde entra o livre-arbítrio? Porque a partir do momento do pós-queda, essa natureza que era outrora livre... Torna escravo do pecado. Tornou-se escravo. Então ele vai ser... toda a vontade dele vai ser inclinada para o mal. Exatamente. Como que eu vou tomar uma decisão livre, sendo que eu já estou contaminado pelo pecado? Pecado, exatamente. Exatamente. Como que eu vou tomar uma decisão neutra, sendo que o mal já está... É o que a Bíblia diz, a inclinação da carne. Da carne. Na verdade, hoje a gente tem a livre agência, né? Nós somos agentes livres para fazermos nossas escolhas, tomarmos nossa decisão. Mas no que diz respeito à salvação, não. Por exemplo, porque essa é a diferença entre livre-arbítrio e livre agência. Exatamente, nós temos a livre agência para tomar decisões de acordo com a nossa natureza pecaminosa. Uhum. A gente já está condicionado a fazer aquilo que não é bom, ou pelo menos não fazer aquilo que não agrade a Deus. Nós já estamos condicionados. Nós somos escravos disso. Isso é a livre agência. É o que Paulo diz. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu estou fazendo o tempo todo. Agora, aí eu te pergunto, cadê o livre-arbítrio de Paulo? Exatamente. A capacidade disso. Cadê a capacidade de eu dizer, eu não vou pecar? A capacidade de escolher a Deus ou de obedecer a Deus, nós não temos. Não. Nós não temos, a não ser que a graça até uma fala de Agostinho, eu não posso não pecar. Exatamente, eu não posso pecar. Eu não posso não pecar, porque já faz parte dessa condição pós-queda. Então, como que eu posso ter livre-arbítrio, que é a ideia da liberdade de tomar uma decisão, sobretudo em relação a Deus, sendo que a minha natureza diz o contrário disso. E me leva ao oposto disso. Então, essa é a questão de... E a livre-agência que é o contrário. A livre-agência, por exemplo, você escolheu vir de jaqueta de camisa branca. Você escolheu, sabe, coisas da vida. Coisas do dia a dia. Nós fazemos várias escolhas. Mas que não diz necessariamente respeito à nossa vida espiritual. Sim. Nós, em relação à nossa vida espiritual, nós não temos... Quanto à nossa vida espiritual, a não ser que haja uma obra do Espírito Santo, de salvação, da graça de Deus e tudo mais, o ser humano jamais vai buscar Deus. Sim. É Romanos 3, do 9 ao 20 lá fala sobre. A gente precisa lutar contra o pecado, porque a nossa inclinação da carne nos leva, o espírito guerreia contra mesmo sendo regenerado, a gente está em luta. Imagina sem. Imagina sem. Então não tem condições. A condição do não regenerado, tudo que ele faz é contra Deus, em oposição a Deus, em desobediência a Deus. Então eu penso assim, quando falar de livre-arbítrio, o que cabe para nós é lá
pré-queda. Pós-queda eu já começo a ficar em dúvida. Sim. Porque agora o primeiro ponto aí do calvinismo. Do calvinismo. Em contraposição a isso, né? Um crê na liberdade. O calvinismo é a depravação total, né? O homem não regenerado, ele é absolutamente escravo de Satanás e de suas paixões. Ele não tem liberdade. Não tem liberdade nenhuma. Ele é absolutamente escravo das suas paixões carnais. Ele está depravado, dos pés, da planta dos pés ao alto da cabeça. Tudo que ele faz O pecado atingiu todas as áreas da vida do ser humano. Tudo que ele faz é num estado de rebelião contra Deus. Desobediência, de não obediência. Interessante isso, porque os arminianos dirão que eles também creem na depravação total. Ou parcial. Sim, Né? Mas há confusões. Porque, por exemplo, a certa linha de pensamento pensa o seguinte: eles creem que o homem é depravado, tá morto lá em seus vezes pecado. Porém, houve lá a pregação do evangelho, há um momento de iluminação, e naquele momento de iluminação a pessoa tem a decisão, o poder de decisão. Então, aí a gente entra, né, na questão toda da... Que já é uma teoria meio controversa, porque isso, você não acha fundamento na Bíblia. Seria a questão da graça, né? Que aí seria, no caso, o quarto ponto. É uma graça preveniente. Existe até a depravação, vamos dizer que eles acreditam na depravação, mas vem a graça preveniente e ilumina, e aí o Salvador, o pecador, ele escolhe se ele quer ou não aceitar. Eu não acredito muito nessa... Não, é difícil de acreditar quando você não acha fundamento bíblico. Exatamente, porque a gente poderia... Porque vista sobre esse ponto de vista, a salvação do lado arminiano, ele se torna uma salvação potencial. Cristo, ele é um salvador potencial. Numa visão calvinista, Cristo é um salvador real. Cristo salva. E também entra um outro ponto, que nós vamos chegar lá. Para quem Cristo teria morrido. Sim. Então, assim, só para concluir isso aqui, Cristo salva. Uma ilustração que eu acho bacana, inclusive tem um amigo meu que sempre usa essa ilustração, o André Machado, não sei se você conhece, ele sempre usa essa ilustração. Tá devendo um podcast para mim. Ele sempre usa essa ilustração. Imagina que uma pessoa está em alto mar, está lá se debatendo em alto mar, e alguém vai falar para ele assim: vou jogar a boia para você. E aí joga a boia, aí a pessoa, poxa, ele não quis pegar a boia para ser salvo, porque ele estava se debatendo. Sim. E ele não quis pegar a boia para ser salvo. Ele teve a escolha de ser salvo, mas ele não quis pegar a boia. Essa é uma visão... É arminiano isso daí. Sim. Uma visão calvinista, o pecador já não está se devolvendo. O pecador já está no fundo do oceano. Já está morto. É o Espírito Santo que vai lá no fundo e busca ele. Então, essa ideia da graça preveniente que vem e ilumina o pecador para ele aceitar ou não, nessa visão arminiana... Na verdade, dá poder demais para o homem que ele não tem. Sim, é uma salvação. Na verdade, essa visão mostra-se Deus possibilitando a salvação, mas não Deus realizando de fato essa salvação. Salvação, vista nesses termos, é uma possibilidade, mas não é uma concretização. Não é uma certeza de nada. E além do fato que depois eles vão partir do pressuposto que essa pessoa pode perder a salvação ainda. Então olha só que... Calma aí. Tá, então, um crê na vontade livre, o outro crê na depravação total. Um crê que a pessoa ainda pode tomar decisões, ainda tem liberdade de certo modo. O outro diz, não, o ser humano, como diz Paulo, está morto de seus delitos e pecados. O que o morto faz? O morto faz nada. O morto você pode ir lá, o morto não reclama. O morto não tem conta pra pagar. O morto tá ali, tá morto. O Hernandes Dias Lopes, ele fala algo interessante. Ele fala que o mundo é um grande cemitério espiritual. Da mesma forma que se você ir lá no cemitério agora e gritar naquele lugar, ninguém se levanta. O mundo é a mesma coisa, todos estão mortos. O próprio Hernandes ainda diz, não existe nada mais solene do que um defunto no caixão. Tem nada mais solene do que um defunto lá, mortinho da Silva. É o que acontece, o outro lado pensa dessa perspectiva, tá morto. Depravação total. Segunda aí, primeiro do arminianismo aí, depois do calvinismo. A segunda é a questão da eleição, né? Que na verdade os pontos eles se entrelaçam em determinado momento, né? Igual a gente estava falando da depravação total e a gente já falou um pouco sobre a graça, né? O arminianismo defende a eleição condicional. Porque esse é um outro ponto. Nenhum lado nem outro pode negar a questão da eleição. Sim, porque está na Bíblia. Está na Bíblia. Indiscutível. Tá na Bíblia. Agora, a forma como eles interpretam a questão da eleição na Bíblia que é o problema. Porque cada um vai interpretar de uma maneira. Cada um vai puxar de um lado.
Para os arminianos. Um crê na condicional, né? Condicional. A outra incondicional. Na eleição condicional existe uma condição, a fé. Uhum. Então, eles usam aquele versículo lá de 1 Pedro, capítulo... Eleito segundo a essência de Deus. 1 Pedro 1:2, na verdade. 1 Pedro 1:2. Eleito segundo a presciência de Deus. Deus, ele olhou para o corredor da história, ele olhou para esse corredor da história, e ele, pela sua presciência, viu quem iria ser, quem iria crer, quem iria responder com fé a essa graça que foi... É como se a história estivesse fora da mão de Deus. Exato, Deus ele olha lá no corredor da história, ele vê o futuro e ele vê quem queria responder a essa graça, responder com fé, e com base nessa condição, por isso que a eleição condicional, ele escolhe essas pessoas para a salvação, baseado nessa condição prévia de ele ter visto. É complicado, porque complicado. Quando você estuda a palavra presciência lá, o predestinar, que são sinônimos. Sim. Né? São sinônimos. Sim. Lá Romanos 8, 29, 30, né? 30, 8, 29. Os que dantes conheceu, e estes predestinou, tal. O que dantes conheceu, e lá é um hebraísmo, conhecer é intimidade. Conhecer não é subjetivo, é concreto. Concreto, exato. Quer dizer, Deus não pode conhecer subjetivamente, ele só pode conhecer concretamente. Sim. Até porque a partir dele, ele pensa, a coisa acontece. Né? Deus é igual ao ser humano. Deus, ele é o Logos, né? Ele pensa, a coisa acontece. Né? Ele chama a existência, a coisa acontece ali. Acontece. Aí, porque o lado calvinista vai interpretar a questão da presciência como Deus não pode ver aquilo que ele não tenha determinado. Sim, ele só pode ver aquilo que ele mesmo determinou, porque a história não é algo à parte de Deus. É curioso, porque se fala, essa visão de que Deus viu de antemão, tá, mas Deus olhou para o futuro. Mas quem colocou o futuro lá para... Essa é a pergunta. Será que, porque se a gente fala que Deus tem coisas lá no futuro que independe de Deus, a gente entra num problema de existência de coisas que Deus não sabe. E aí existe outro Deus fora de Deus? Aí existe. E aí, como é que fica a questão da soberania de Deus? Existe alguma coisa que ele não tenha controle? Que não tenha controle? Porque também entra um outro ponto. Que vai cair lá num teísmo aberto. Deus não sabe o que está acontecendo no futuro. Por quê? Porque ele se limitou. Olha os pensamentos. Quer dizer, Deus não é soberano mais. Porque ele se limitou, ele não é soberano. Concorda comigo? Ele se limitou porque ele deu livre-arbítrio aos homens. Então ele mesmo pode saber o que aconteceu no futuro. Sim, é curioso essa visão, porque os arminianismos, por exemplo, tem o Roger Olson, que ele é um arminiano ferrenho. Roger Olson, inclusive, tem um livro chamado Contra o Calvinismo. Ele diz o seguinte: não é que Deus não possa manipular certos eventos históricos para fazer a sua vontade acontecer. Deus manipula certos eventos históricos e certas pessoas para fazer a sua vontade acontecer. Mas, pegando já esse gancho do teísmo aberto, mas se Deus, por exemplo, ele sabia que Maria ia ser a mãe do Salvador. Mas se ele não sabia, como que ele poderia falar lá na eternidade que iria se ele não tivesse conhecido Maria antes de todos os tempos, como que ele sabia que seria Maria? Ou como que ele pode ter profecias no Antigo Testamento dizendo que Jesus ia nascer em Belém? E todas as demais coisas. E todas as outras demais coisas que a gente poderia falar aqui. Se Deus ficasse à mercê das decisões humanas... Não, Deus estaria tomando antidepressivo nessas alturas, gente. Porque ele estaria olhando para a humanidade, o ser humano fazendo o que quer e ele não sabe o que vai acontecer. Ele tá tomando depressivo, gente. Eu imagino, o ser humano é ansioso porque não sabe o futuro. Imagina Deus não saber o futuro. Tentando ter que ajustar a sua soberania ali. Nossa, me quer. Peraí, e agora? O que eu faço, Deus? Nossa, me quer ser por aqui. Nossa, não era. E agora eu tenho que ajustar? Ele tomou essa decisão? Não. Você tá entendendo? É humanizar Deus a um ponto que Deus deixou de ser Deus. Deixou de ser Deus. Você tá entendendo? Porque... quando eu vejo pessoas querendo... Porque eles criticam, por exemplo, que dessa soberania absoluta, né? Porque o calvinismo, de fato, acredita nisso, né? O próprio Calvino acreditava. Tem uma passagem dele que ele fala nas Institutas que deixa a gente meio de cabelo em pé. Que Deus controla minuciosamente cada detalhe do que acontece no ser humano, na vida, né? no universo, no cosmos, no mundo, inclusive as nossas decisões morais, quer sejam boas, quer sejam más. Essa é uma visão calvinista. Os arminianos questionam essa questão. Como que Deus pode agir? O homem precisa ser livre para agir. Mas daí a gente entra na questão assim,
Deus não agiu, não coagiu Maria. O anjo foi lá, falou para José, coagiu José, fica com ela, porque é para você ficar com ela. Então Deus não manipulou de fato aqueles eventos. Não, e as próprias escolhas, por exemplo, dos profetas. O caso de Jeremias. Sim, desde o ventre, tudo. Eu escolhi eu você. escolhi. Então, falar que... por que Deus manipula, certo? Mas Deus não apenas manipulou, Deus coagiu ali. É coercitivo. De forma Tem coercitiva. escolha, mas você vai e ponta aqui, rapaz. É o Jonas lá indo pra Tarsis. Eu quero Tarsis, que eu tenho livre-arbítrio. Aí fala assim, minha filha, eu vou mandar uma baleia aí pra você, você vai fazer o que eu quero. Então, não tem como, entendeu? Então, essa é uma visão meio xoxa da soberania de Deus, né? Muito... Aí entra aqui, só pra gente não perder o foco aí. Crê na condicional. Eles creem na eleição, mas eles dizem o seguinte, eu preciso escolher ser eleito, teoricamente. Eu que escolho se eu vou ser eleito ou não. Na última análise, a decisão é do homem. É do homem. A última palavra é do homem, não é de Deus. Do outro lado, pensa o incondicional. Você não escolhe, é Deus que te escolhe. Sim. E tem muitos textos para falar sobre isso. Não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Não vem de vós, é dom de Deus. Sim, o próprio Efésios capítulo 1, que é um clássico sobre isso, né? Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. João 6,34, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então existem inúmeros textos. Inúmeros textos para falar da escolha sobre Romanos capítulo 9, leia lá. Eu desafio você ler Romanos 9 e você encontrar livre-arbítrio ali. Não tem. Porque Deus escolhe pessoas para salvação. E aí entra aquele contexto que muitas pessoas falam assim, mas eu não consigo ver graça e misericórdia, justiça, como se Deus estivesse escolhendo um em detrimento ao outro, porque um era mais bonitinho. Não tem nada a ver com isso. Sim, é incondicional. É independente de uma coisa ou outra, porque na verdade Deus não tinha que escolher ninguém. Ele não escolheu o fulano porque o fulano era melhor que o cicrano. Não. Ambos eram perdidos. Ele simplesmente escolheu. Sim, acabou. Independente de você ter feito bem ou mal, ele te escolheu. É uma escolha... Não há mérito na escolha de Deus. É uma escolha unilateral. Decisão única e graça. E exclusiva. É misericórdia de Deus. Porque graça. Deus não... Quando você olha lá para Gênesis, do dia que comer, certamente morrerás. O homem vai lá, e ali ele tinha livre-arbítrio. Ele vai lá e escolhe, sabia o que era o pecado, sabia a consequência do pecado e decidiu mesmo assim pecar. Depois da queda, o que Deus deveria fazer? Deus deveria manifestar Gênesis 3,15? Não, a história poderia acabar em Gênesis 3,14. Sim. E não ter plano de salvação, ter nada. Ter nada. Só que Deus ele é misericordioso, ele monta o palco da salvação. Sim. Que é o que, quando você lê Romanos capítulo 11, né, 33 a 36, que é o fim de uma longa exposição de Paulo para tratar desse assunto, ele diz, qual a profundidade da riqueza. Você tá entendendo? Ele testa um hino de louvor e adoração a Deus, porque não tem como, diante a obra de salvação, você não fazer outra coisa a não ser adorar esse Deus. Adoração, Porque como que você não adora? Porque eu não tinha mérito nenhum. Eu vejo essa questão como assim, a humanidade ela está toda caminhando para prisão, vamos dizer assim, prisão perpétua, ou para a pena de morte. Vamos colocar uma ilustração. E Deus ele entra na antessala do martírio e ele escolhe aquelas pessoas que estão lá. Vocês não vão, porque eu vou livrar vocês. Então, basicamente, a salvação é basicamente isso. A humanidade o beneplácito da sua vontade. Segundo, ele simplesmente ele vai e livra, porque ele resolve livrar da perdição eterna. Ele escolhe para salvação eterna, para viver com ele o gozo eterno. E livra essas pessoas incondicionalmente, sem as pessoas terem feito bem ou ter feito mal. Por isso que a Bíblia fala, que nós vamos falar sobre isso também, que é o amor de Deus que nos constrange. Que ele é constrangedor. Sim. Diante de tanta graça, tanta bondade, tanta misericórdia, tanto favor, tanto tudo, o que você faz? Você fica constrangido. O amor de Deus torna-se irresistível. Que nós vamos entrar nisso aí. O terceiro aí. Então, entenderam aí. Arminianismo com eleição condicional. O outro é incondicional. Eleição incondicional. O arminianismo é a questão da expiação, né? Agora a questão da expiação. Expiação universal. O arminianismo defende a expiação universal. Que Cristo morreu por todos de forma indiscriminada. Porque eles estão partindo do pressuposto lá do livre-arbítrio, né? A vontade livre. Sim, a eleição condicional você que decide. Cai nisso aqui. Exatamente. Por isso que eu falei, os termos são... Porque há coesão e coerência em ambas as linhas. Né? Dentro do seu... Porque, por isso que não dá pra ser nem calvinista de 3 pontos, ou arminiano de... Não tem. Ou você é arminiano, ou você é calvinista, meu amigo. Porque você vai se esbarrar em alguma coisa. Não tem jeito. Porque se você parte do pressuposto que a pessoa tem livre-arbítrio, você tem que acreditar em todos os outros pontos. Sim.
Agora, se eu creio que não tem, então você tem que acreditar também em todos os outros que... Todos os pontos. Porque não dá. Porque acontece, né? Pessoas... Pessoas... logicamente, é uma consequência lógica do outro, né? Por isso que é uma linha mesmo. Geralmente, eu acho que o pensamento mais misturado assim que existe no nosso país, né, em questão de igreja, é os batistas. Sim. Os batistas não são nem uma coisa nem outra, eles ficam em cima do muro. Embora existam batistas já declaradamente arminianos. Mas na maioria é meio em cima do muro ali. Meio em cima do muro, Aí você discute com o Batista, não dá jogo, porque ele mesmo se contradiz, né? Ele não sabe o que acredita. Então, a eleição universal é que Cristo morreu de forma indiscriminada por todos. E ele... Porque daí a salvação é para todos. Para todos. Exatamente, é isso que eu ia falar. Ele morreu de forma indiscriminada para todos e a oferta de salvação é para todos. A eficácia da morte de Cristo é para todos. O calvinismo, na verdade, ele defende uma expiação limitada. Cristo não morreu por todos de forma indiscriminada, para os eleitos. Mas Cristo morreu de forma específica para os eleitos. Embora o calvinismo acredite que ela tenha eficácia para todos, ela de fato tem uma... O propósito era só para os eleitos. Só para os eleitos. Então, por que nós estamos aqui? Isso aqui é importantíssimo. Porque daí entra aquela pergunta: para quem Jesus morreu? Cristo morreu, ok. Pergunta aí: para quem Cristo morreu? Porque por que é difícil, por exemplo, dizer que Cristo morreu para todos? Ilimitado. Porque se uma pessoa que Cristo tenha morrido por ela e ela nega a obra de Cristo para a sua vida, então a obra de Cristo não foi suficiente. Não foi suficiente, exatamente. E aí temos dois problemas. Primeiro, Jesus já morreu por aquela pessoa e já sofreu tudo que ela tinha que sofrer por ela. E aí ela não aceita, ela vai pro inferno e tem que pagar ainda por esses pecados. Como que a gente resolve isso? Não tem como. Essa equação não bate. Não bate, não fecha. Porque o entendimento é o seguinte: se Cristo morreu para um grupo de pessoas, e essas pessoas elas vão, dado o momento, porque Deus tem a hora de chamar os seus eleitos para a salvação, ela vai reconhecer Cristo como Salvador e aquela obra de Cristo se aplicará na vida dela definitivamente. Agora, se a pessoa não chegou nesse ponto, ela não. Então, o que eu parto do pressuposto? Cristo morreu por ela. Sim. A obra de Cristo não atingiu ela ao ponto de redimi-la. Eu acredito justamente nessa questão. A equação não fecha. Se Cristo morreu por todos, é eficaz. Como que ela vai... E ela não aceita a obra de Cristo. Então a equação meio que não fecha. Eu acho que uma visão mais coerente é essa visão mesmo arminiana, calvinista da visão. Alguns arminianos vão dizer assim: não, mas então quer dizer que o cara vai chegar lá na porta do céu, né? Vai lá bater. Não, mas eu criei, eu tava confiante. Daí alguém fala: não, mas seu nome não tava na lista, você não vai poder entrar. Não é assim que funciona a equação. Se você creu, se você buscou a sua... aí você é eleito. É fácil. Agora, não é uma questão de... Não. Se você porque a salvação é muito mais do que apenas professar. É viver, é manifestar a salvação em todos os homens. É um estilo de vida, né? Mudança radical. Mudança radical. Porque tem muita gente que é crente nominal. É o crente nominal. É o salvo nominal, mas ele não é salvo, nunca teve um encontro real com Jesus. Sim. É uma conversão psicológica. É uma conversão psicológica. Ele acha, ele vai... Só porque ele cumpre uma agenda religiosa, ele se reúne com os Ele irmãos. se convenceu que ele é salvo. Foi psicológico. Mas não se converteu de fato. Não se converteu, porque o verdadeiro regenerado ele vai produzir frutos, né? Sim, eu sei que esse ponto, talvez de todos os pontos, dos 5 pontos, né, de um lado do outro, seja esse o que as pessoas têm mais dificuldade. Né? Como assim Cristo morreu só para um grupo de pessoas? Porque parece ser injusto ou parece fugir da nossa capacidade de compreender. Qual é esse? Porque as pessoas vão falar assim: não, mas então que amor de Deus é esse que morre só para um grupo de pessoas? É como se fosse como se tivesse um segregacionismo, né? Existem várias linhas como eu falei para vocês, existem variações dentro do sistema. E eles se divergem entre si, né? Você pega aí o Sproul, Piper, né? o próprio Calvino. Mas via de regra, a eficácia salvífica, ainda que ela tenha eficácia para todos, eles têm efeito salvífico apenas nos eleitos. Sim. Porque se ele escolheu já de antemão um povo para Cristo, se o Pai já escolheu um povo, é claro, por uma questão de lógica, que a eficácia de Cristo seria só para essas pessoas que eles escolheram. Porque Deus, aí entra na questão da escolha. Se uma hora que Deus escolhe alguns para a salvação, automaticamente outros são rejeitados. Ainda que seja difícil a gente engolir isso, é um fato. Porque assim... Se Deus escolheu essa parte, você estuda... a eficácia vai cair sobre esses que foram eleitos. Né? Porque quando você estuda profundamente o tema da expiação mesmo, né, e tudo mais...
não faria sentido Cristo morrer para um grupo de pessoas que não vão crer que ele morreu. Exato. Você tá entendendo? Porque é uma morte inútil. Inútil. É uma morte inútil. Peraí, eu morri pelo Lúcio, eu sangrei pelo Lúcio, vim pro Lúcio e o Lúcio não me quis. Você tá entendendo? Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Seria muito ilógico. Aí você pensa, mas então por que Cristo morreu? Sim. Se ele morreu para um povo que não quer. Você tá entendendo? Não, ele morreu porque ele veio com um propósito definido. Ele não veio aqui perder tempo. Exatamente. Então, ele veio aqui para os seus. Uma das coisas que eu já perguntei até para o menino, poxa, a gente vai colocar a salvação, em última análise, como uma decisão do homem. Imagina se Cristo morre na cruz e ninguém resolve crer. E aí? Seria um negócio meio louco. E se ninguém resolve crer, como é que faz? Como é que fica? Cristo ele veio aqui e perde o propósito. Então é difícil acreditar que... Porque até mesmo, e aqui é até bom destacar isso aqui, porque dentro de uma linha mais arminiana mesmo da coisa, que vai surgir essa divisão Igreja e Israel. Até numa questão escatológica da coisa, nós entendemos, é fato que é impossível você não entender que Deus escolheu o povo de Israel, né? Como a nação que traria o Messias e tudo mais. Havia um propósito de Deus para a nação de Israel como povo, escolhido por Deus. E o Antigo Testamento deixa claramente que Deus escolheu ele dentre todas as nações, tal. Mas o Israel mesmo de Deus independe do Israel étnico. Né? Nação, né? Nação, o sangue de Abraão correndo nas veias. Independe disso, porque o Israel eleito de Deus, ele está em todas as partes do mundo, em todas as épocas da história. Todos os países, tribos, línguas e nações. Existe um povo que foi alcançado pela fé. Né? A mesma fé que Abraão um dia teve lá em Ur dos Caldeus para com Deus. Quer dizer, os eleitos de Deus, quer dizer, Israel é o trampolim, na verdade. E que, na verdade, está antes de Abraão também, né? Pensa lá em Abel e entre outros, né? A descendência de Sete, Deus já tinha seus eleitos desde o começo. Então, mas em Israel, Deus escolhe para fazer algo maior. Mas o Israel mesmo eleito de Deus, que é o que Paulo vai dizer lá em Romanos 9, nem todo que é de Israel é israelita. Nem todo que é de Israel é verdadeiramente eleito. É salvo. Tem a fé de Abraão, etc. Porque ele está esclarecendo que o fato de eu ter o sangue de Abraão correr minhas vezes não significa que eu sou eleito para a salvação. Que eu tive encontro com Jesus para a salvação. A salvação ela sempre foi pela fé, né? Sim, e sempre aponta para Cristo. Sempre aponta para Cristo, ela sempre foi pela fé. Não porque você fazia parte, no caso do povo de Israel, que você era salvo. Étnico. O Hebreus 11, né? Pela fé, desde o começo. Desde o começo. Não existe outro meio. E até outro ponto aqui. A diferença é que lá atrás eles olhavam para frente, para o Cristo que viria. E nós olhamos para trás para o Cristo que veio. Mas a fé é sempre o mesmo, porque... Ela foi sempre um instrumento. Sim. Mas ela é um dom de Deus. Exatamente, é onde eu queria chegar. Porque as pessoas falam assim, é pela fé, mas que fé é essa? Não é uma fé humana. Sim. Porque tem pessoas que vão dizer assim, mas eu creio em Jesus. Isso significa que as pessoas são salvas? Não. Porque existe a fé natural e a fé sobrenatural. A fé sobrenatural é esse dom de Deus para a salvação. A fé natural, você vai pro ponto de ônibus porque você acredita que o ônibus vai passar ali. É a fé natural, é um óbvio. Tem um ponto ali, é porque vai passar o ônibus ali. Sim. Agora, a fé sobrenatural, você vai para um lugar, você crê que vai passar um ônibus ali, mas não tem ponto de ônibus ali. Sim. Você tá entendendo? Vai passar um jatinho, ele vai pegar ele vai. Aí já é uma coisa sobrenatural. Gostei da demonstração, né? Porque a fé natural é a fé sobrenatural. A fé sobrenatural é esse dom que Deus mesmo dá para que as pessoas creiam. Exato. Pela graça sois salvos mediante a fé, e somente vós é dom de Deus. Então, aí a gente entra no quarto, né? No quarto ponto. Terceiro, peraí, só para relembrar o terceiro era? Terceiro, expiação universal, expiação limitada. E o quarto. Aí o arminianismo acredita nessa graça que pode ser impedida, né? Que já é uma consequência lógica de tudo que nós estamos falando. Essa graça, Deus pode agir com graça, mas ele não aceitar a salvação. Ele não recusar a oferta de salvação. Pode resistir à graça de Deus. Pode resistir à graça de Deus. É uma graça resistir o amor de Deus. Resistir o amor de Deus. Do lado, não quero ser salvo. É aquilo da Aí Deus tem que implorar, você me ama, me aceita. Que o pessoal fica fazendo uma apelação, né, lá no final do culto. Nossa, eu já vi muito disso. Não é apelo, é apelação. Apelação, né? Você tá lá. Deus tá se mutilando lá no céu.
10 minutos ali, o pregador chamando, ninguém vai. Daí a pessoa vai na carne mesmo, porque, Lá né? vai, vamos lá, vai alguém lá. Tá dando o quê lá? Tá dando carro zero? Ah, eu vou lá, vai. Fazer o quê, né? Então essa é a dinâmica, é a ilustração da boia, né? Uma graça, Deus ele veio com uma graça, agiu com graça, jogou a boia, pegue a boia pra você ser A salvo. pessoa tá se matando lá na água. Pegue a boia. Mas assim, não. Aí eu não quero pegar Não a quero, boia. mas quero morrer. Quero morrer. É basicamente isso, essa questão muito da graça bom. irresistível. Agora, a graça irresistível é algo assim que eu particularmente acredito nessa graça. Não tem como. Né? Deus, ele inclina mesmo a vontade do pecador. Não, e né? E o fato que aconteceu comigo, Uhum. o da ilustração que eu contei aqui no início, Deus inclinou meu coração, assim, que Não tem. Eu não tinha nem nem tenho nem como falar não. Não. Ele inclinou Não a minha tem. vontade para ir. Não há quem busque, não há quem entenda. O ser humano por si só Ele jamais não consegue. vai querer Deus. Querer Deus, Não vai querer Deus, jamais. Acho Porque, que e também a questão da graça irresistível, entra aquilo de 1 João 4,19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O amor que nós temos para com Deus é um amor de correspondência. Não tem como nós não retribuirmos esse amor aí. Como diz o Hernandes Dias Lopes, é o refluxo do fluxo do amor de Deus por nós. O nosso amor para com Deus é o refluxo do fluxo do amor de Deus por Quem nós. sabe o Hernandes um dia no podcast aqui, hein? Ia ser manto no canal, hein? Essa graça irresistível, Deus, ele mesmo atrai o coração do pecador. Como acho que de Jeremias, se não me engano, com laços de amor. Cordas de amor eu te trouxe. Eu te arrastei para mim. Então eu acredito piamente nessa... Porque as pessoas acham assim, da questão de Agora, irresistível, é como se a pessoa tá aqui se debatendo, eu não quero, e Deus vai lá e traz a pessoa contra a vontade dela. Não Sim. é assim. Sim. É irresistível em que sentido? É que eu não consigo não responder para Deus. Eu vou dar um exemplo melhor. Você consegue dar um tapa na cara da pessoa que você mais ama? Não. Se você ama essa pessoa, pega a mãe. É fato que tem gente que dá tapa na cara da mãe, né? Da esposa. Vamos lá dentro do padrão de Mas vamos no normalidade. padrão de normalidade. Pessoa que é um ser humano normal. Você consegue dar um tapa na cara da sua mãe? Ou da esposa? Não, porque você ama. O amor, aquele amor constrange você. Às vezes até uma palavra você não consegue falar. Sim. E se você fala uma palavra que você não gostou, você fica com pesar. Porque você falou algo pra alguém que te amou. É o amor de Deus. Como que eu posso resistir àquele que é o único que demonstrou alguma coisa? Por mim, Porque o amor de Deus é mais sofisticado que tem. Eu sempre gosto de fazer o simples exercício. O verdadeiro regenerado mesmo, ele não deixa de servir a Deus. Porque ele é atraído pelo amor de Deus. Ele não deixa. Ele quer agradar. Ele quer agradar a Deus. O cara que foi regenerado, a pessoa que nasceu de novo, foi regenerada, ele não tem essa, não vou mais para a igreja. Não tem isso. Ele pode passar por momentos de dificuldade, ele pode ir arrastando para a igreja, mas ele vai. Porque o dono do coração dele está lá, naquele lugar lá onde será reunido com a igreja para adorar. É uma graça mesmo que atrai mesmo. Ninguém quer abandonar. Sim. Atrai. Você quer isso. Você quer corresponder a esse amor. Não tem como. Não é que Deus ele coage, não. É que você quer corresponder a esse amor. É irresistível. É algo que não tem como resistir. Não. A pessoa ela é envolvida de uma tal maneira que ela não consegue olhar para aquilo ali, diante de tudo aquilo ali, tanto amor de Deus, tudo que foi revelado. E não sentir nada. Não, ele se joga, ele se rende. Se joga no chão e fala, amém. Essa visão arminiana dessa graça resistível, ou de uma graça preveniente, né? Eles acham que a graça ela é preveniente. Deus ilumina. É por isso que eu falei que a salvação, num ponto de vista arminiano, ela é uma possibilidade, ela não é uma realidade. Ela é uma possibilidade. Salvação, em termos arminianos, é possibilidade. Cristo é potencial, Salvador potencial. Sim. É uma graça preveniente que ilumina, mas em última análise deixa a opção para o pecador. Você quer sim ou não? É difícil a gente... É difícil compreender. Compreender. Eu, particularmente, não consigo ver dessa maneira. Assim, a única hora que é bom ser arminiano, e a única... Por exemplo, a parte boa... O calvinista, ele é arminiano quando ele prega, né? Sim. Né? Prega o evangelho, Jesus, vem pra Cristo, aleluia, glória a Deus. Vinde. E o arminiano é calvinista quando dobra o joelho e reconhece a soberania de Deus. Obrigado por me salvar. Não tem outra escolha. Não tem outra escolha. Porque é complicado, porque veja bem. E outra coisa, aqui entra um ponto interessante também, dessa graça resistível e tal. Você pega Paulo em Corinto. Paulo queria ir embora de Corinto. Sim.
Deus falou pra Paulo, não, ainda não, você vai ficar aí, porque eu tenho muita gente pra salvar aí. Salvar nesse lugar. Por que não? Aí alguém vai falar assim, não, pra que eu vou pregar evangelho, então? Sendo que Deus já escolheu pessoas. Sim. Mas aí é a garantia de que a sua pregação ela vai ter um público-alvo. Uhum. Porque imagina, nós pregamos, eu não sei quem vai ser salvo. Sim. Nós pregamos. Sim. Você vai numa cidade, num bairro, você planta lá uma igreja. Às vezes, Deus tem uma pessoa pra salvar ali. Mas o propósito de Deus vai ser atingido. Vai ser atingido. Porque as pessoas... Até eu comentei uma vez sobre isso. Não existe fracasso na pregação do evangelho. É a garantia... Ela é salvação para os que creem, ela é condenação para os que não creem. A palavra de Deus não volta vazia. Não volta vazia. Então, se você pregou num bairro, 100 pessoas se converteram. Você foi e pregou. Ninguém se converteu. Sucesso total em ambos os casos. Por quê? Porque a pregação do evangelho é salvação para quem crê e a condenação para quem não crê. O propósito de Deus vai ser concretizado. Vai ser concretizado. Não tem como. E eu vejo que né, esse argumento aí, mas por que pregar se Deus já sabe? A gente tem que realmente olhar com esses olhos, com outros olhos. Não, isso aí é a eficácia de que de fato Deus vai realizar algo. Uhum. Você não está em cima de um púlpito pregando, por exemplo, e aquela pregação está sendo indo para o vazio, para o espaço. Não. É uma eficácia que terá pessoas que serão atingidas por aquela pregação. Como você disse, seja para o bem aceitando, ou seja para o mal negando. Não aceitando. Não tem pra onde correr. A palavra de Deus não tem poder de voltar para si vazia. Exatamente. Ela antes faz aquilo que lhe apraz. E o último aí? E o último ponto é a questão da perseverança do lado calvinista, né? A perseverança dos santos. Deus sustenta a salvação. Não tem como perder a salvação. Não há como perder a salvação. Do outro lado, o arminianismo, ele acredita que o homem, tem uma ala que acredita que o homem pode cair da graça, que o homem pode perder essa salvação, mas também tem uma outra linha que já não crê. Porque na verdade o Armínio, ele nesse ponto ele não comungava. Ele meio que parece que salvo melhor juízo. Ele deixou esse ponto para rever posteriormente. Sim, porque se alguém lê realmente Armínio, não dá a entender que ele acreditava na perda da salvação. Mas também ele não bateu o martelo. Não era uma certeza, mas ele a tendência maior era que ele não acreditava. Sim. Mas os arminianos, né, os discípulos já acreditavam na perda da salvação. E também cai dentro do que eles estão dizendo ali. Porque se eu tenho livre-arbítrio, eu posso... É difícil a gente imaginar, porque a Bíblia fala que nós somos regenerados pela palavra. Uhum. Não, a grande questão é como que eu posso perder por demérito aquilo... Quer dizer, como é que eu posso perder? Como é que eu posso perder por demérito aquilo que eu nem ganhei por mérito? Nem ganhei por mérito. Eu não posso perder algo por demérito se nem por mérito eu mereci. Exatamente. Eu não tenho condições. Tem uma frase, eu não lembro agora, eu acho que era de um puritano. Diz mais ou menos o seguinte, eu não lembro qual é o nome da pessoa desse puritano. Ele fala assim que Deus ele não rasga a certidão de nascimento de um filho seu. Parafraseando, a certidão de nascimento de um filho de Deus foi lavrada na eternidade. Deus não vai pegar, não, meu nome está no livro da vida. Não, pecou, vou lá, pega a borrachinha, não, agora apaga o nome dele no livro da vida. Não, e também, apesar que, isso aqui vale destacar, porque nem os arminianos sérios têm um entendimento tão equivocado sobre esse tema, como muitos o têm. Sim. Né? Porque os arminianos entendem o arminiano genuíno, ele entende o que vem a ser a questão da possibilidade da perda da salvação. Que não é assim, pequei. Se pecar, você pega todo dia, meu amigo. Se fosse por isso, você não ia ser nunca salvo de nada. Não sei, porque tem gente que pensa assim. Jesus voltou, eu tava tomando banho. Eu fiquei. Por quê? Porque acha que qualquer coisa milimétrica é motivo de perda de salvação. E os arminianos sérios não pensam assim. Sim. Eles entendem já por uma questão de dureza de coração, quase que uma apostasia mesmo. Sim. Isso aqui é um ponto aqui. Há um texto que é o texto polêmico sobre esse assunto, que é Hebreus 6. Nossa, esse texto é bem polêmico. E que o lado reformado, que também tem dificuldade de interpretar esse texto, vale se destacar, verdade seja dita, né? Porque eu já vi, inclusive o Hernandes pregando sobre esse texto, e ele fala com todo cuidado sobre o assunto. Milimetricamente. Pensa palavra por palavra para falar, por quê? Porque é um assunto delicado. Qualquer palavra fora do lugar ali, você interpreta o texto errado. Porque o autor, quando você lê Hebreus, dá a entender que há essa possibilidade. Sim. Só que quando você entende o texto no seu contexto maior, não isoladamente aquele texto, mas com base em outros textos, você entende que aquele é o tipo de crente que Jesus fala lá em Mateus
capítulo 7, do 21 a 23. Né? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, tal. É aquela pessoa que você olha assim, não, esse cara é crente. Você pode experimentar Ele de tudo. profetiza, ele tudo. Você experimenta de tudo. Ele foi iluminado, porque o texto de Hebreus 6, do Espírito. o texto de Hebreus fala, ele foi iluminado, provou do dom do Espírito. Provou do dom. São muitas evidências. Porém, uma vez caídos, não podem ser renovados. Não há arrependimento para eles. Por quê? Aquele lá é o apóstata. Ele nunca foi salvo, Sim. mas ele experimentou tudo. Quer dizer, é possível uma pessoa ser iluminada, receber o dom do Espírito, até mesmo pregar, ensinar, receber dom do Espírito, até mesmo produzir fruto do Espírito, e ela não ser crente. Ela ser uma apóstata. Isso é E esse é o mais difícil de você distinguir. Por quê? Porque ele passa quase por um crente, por um santo. Isso é difícil. Mas... Só Deus. Qual que é o ponto que nós sabemos que ele não é? Porque ele vai uma hora apostatar tudo vai aquilo. se apostatar, exatamente. Porque há uma diferença do desviado comum, que é o filho pródigo. Ele saiu da casa do pai, ele foi lá curtir o mundo e ele vai voltar. Sim. Né? Cair é do homem, levantar de Deus. Sim. Ainda tem um texto de Judas que fala que Deus guarda até nossos pés para não cair. Para não cair, assim. Né? A tendência é essa. Só que pode acontecer a queda. Né? O cair é do homem, levantar de Deus. E se ele for verdadeiramente salvo, eleito, ele voltará. Sim. Isso daí é inevitável. Agora, o caso do apóstata, não. Ele vai cair, ele vai cuspir em tudo aquilo que ele um dia creu. Que comeu. Ele vai abominar, ele vai rechaçar mesmo de tudo que ele viveu um dia, porque ele é o verdadeiro apóstolo. O verdadeiro apóstolo. E aí, só que daí os arminianos vão pegar isso aí e vão falar, não, esse cara era crente, ele perdeu a salvação. Não. Eu também penso dessa forma. Eu acredito que o cara pode fazer parte de uma igreja, experimentou de tudo, pregou, foi pastor, mas em algum momento da vida dele ele pode e ele nunca foi. Nunca foi. Porque a grande questão do apóstolo... é uma obra de Deus mesmo. A grande questão do apóstolo é essa. Se ele de fato era... Sim. Ainda diz o texto, acho que é o Evangelho de João, né? Se fosse dos nossos, não sairia. Não sairia. Quer dizer, se a pessoa verdadeiramente teve um encontro com Jesus, ela não vai sair. Não vai sair. Porque, na verdade, eu vou ser bem sincero no que eu vou dizer aqui. Eu não consigo entender um desviado. Uma pessoa que tá na igreja, é aquela pessoa oscilante mesmo. Sim. Que ela 2 meses ela tá firme ali, fervoroso. Passa 5 meses fora da igreja. Depois fica nisso aí. O ocioso ele fica... Eu não consigo entender. Porque quem teve um encontro com Jesus, entendeu o amor de Deus, a graça, o evangelho, ele não consegue virar as costas. É irresistível, é que eu falei que é irresistível. E não faz das coisas de Deus, das coisas espirituais, uma bagunça. Uma bagunça. É tão irresistível que ele vai arrastado pra igreja às vezes, porque a dificuldade a gente passa mesmo, né? Dificuldade, luta, mas ele não deixa de... Não. Agora uma pessoa que vive ociosa... Você olha pra igreja de Esmirna, uma igreja que não tem uma repreensão contra ela. Sim. Pobre, né? Aí Jesus mesmo diz, mas tu és rico. Tu és rico. Né? Passou por tribulação, aí a igreja já era problemática, já passaram por muitas lutas. Sim. Né? Resistiu lá da sinagoga de Satanás e tal. Aí você fala assim, mas vai vir sobre vocês uma aflição ainda pior que vocês estão vivendo. Mas ser fiel aí até a morte. Quer dizer, um crente verdadeiramente salvo pode vir a luta que for, a dificuldade que for, a tribulação que for, ele não vai abandonar a fé. Não vai abandonar. Porque Deus operou algo tão grande. Porque é igual você fala, quando a gente tem um encontro verdadeiro mesmo, assim, de impactar, assim, não tem como. Agora, você tocou num ponto interessante. A pessoa vai 2 meses, fica 5. Não dá. Volta 1. É muita oscilação, a pessoa não teve um encontro. Verdadeiramente não teve. É o caso que eu conto, que é o Paul Washer que usa essa ilustração, mas eu já patenteei pra mim. Que ele diz, você pega lá uma pessoa, camarada tinha um compromisso lá na igreja, pega lá no Jardim Resende lá. Aí, aconteceu que tava lá na estrada, furou o pneu. Ele saiu lá, foi colocar lá a plaquinha lá, macaco, tiro, coisa e tal. Deixou a porta aberta, na beira da estrada. Nessa brincadeira que ele tá fazendo esse trabalho, passou um caminhão desgovernado nele. Jogou ele longe. Aí ele chega na igreja, tipo, 1 hora depois, atrasado do compromisso, ele falou assim, não, meu irmão, é que eu tava na beira da estrada, aconteceu isso, eu fui atingido por um caminhão. E aí eu me atrasei. Meu amigo, aí você pensa o quê? 2 uma. Ou esse cara tá mentindo, né? Porque não tem como uma pessoa que disse que foi atropelada por um caminhão sobreviver. Você tá entendendo? Não tem condições. E esse é o ponto. Como é que eu digo que tive um encontro com Jesus e eu não evidencio, eu não tenho marcas? Porque uma pessoa que sobrevive a um acidente de caminhão, na melhor das hipóteses, fica paraplégico.
Você tá entendendo? São sequelas profundas. Não dá pra dizer. Então, como a pessoa disse, eu tive um encontro com Jesus, aquele que morreu na cruz, tal, e eu não mudei de vida. Não dá impossível. Não causa impacto. É impossível. Na melhor das hipóteses, a pessoa tá dizendo o quê? Tô mentindo. Você tá entendendo? Isso é dolorido, hein? Tô mentindo. Por quê? Porque o encontro com Jesus provoca uma mudança de vida na pessoa. É Gálatas 5:22, 23. Tem que produzir fruto do Espírito. É inevitável, né? Então eu vejo que... Eu particularmente acredito também que a pessoa que verdadeiramente ela teve um encontro com Deus, ela vai produzir os frutos, ela vai ter evidências na vida dela e ela não vai querer abandonar. E o amor, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Foi derramado. O Espírito Santo veio morar em nós, veio nos dar um banho de sangue. Esse texto, quando eu falo que foi derramado, no grego ali foi derramado e permaneceu. Ou seja, ele está aqui, ó. O amor de Deus habita. Ele está aqui. A gente sente esse amor. A gente sente tanto esse amor que a gente quer corresponder a esse amor. Porque a ideia ali do texto ele não foi derramado e sumiu. Ele foi derramado e permaneceu. Não, e entra outro ponto aqui, essa questão da perda de salvação, não, que isso tira uma carga do ombro das pessoas. Nossa. É libertador. Por quê? Libertador. Porque tem pessoas que pensam o seguinte: quando eu peco, Deus me ama menos. Quando eu não peco, Deus me ama mais. Sim. Só que Deus não me ama mais quando eu peco mais ou quando eu peco menos. Ele me ama e ponto final. Sim. O amor de Deus não pode ser medido por aquilo que eu faço, deixo fazer. Porque a própria Bíblia já disse que ele me amou sendo eu ainda pecador. Quer dizer, não existe nada que eu possa fazer para querer chamar a atenção de Deus mais do que ele já fez por mim. O amor de Deus não pode... Ainda diz, quem nos separará do amor de Deus? A tristeza, a angústia, a tribulação, a peste. Você matou. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores, quando nós nem tínhamos a menor noção de que existia Deus. Que existia graça, que existia evangelho, que existia a palavra de Deus, que existia céu, porque a gente estava morto, né? Tava lá no mundo, lavaçado do pecado, vivendo uma vida, sabe, depravada. Né? Desejando, é o porco na lama, né? Salvação não se perde. Esses dias mesmo uma menina perguntou pra mim: nossa, Lúcio, fulano de tal pensava assim, hoje não quer mais saber de ir pra igreja. Que não perdi a salvação dessa perseverança dos santos. Falei, então, mas aí existe uma diferença. O fato de você ir para a igreja não significa que você foi salvo, né? A salvação é algo muito mais profundo. Sim. Daí falou, não, mas ele nem está na igreja. Eu falei, então piorou. Piorou porque o verdadeiramente salvo, ele tem prazer de estar em comunhão, ele tem prazer de estar com a igreja, apesar das falhas, porque as pessoas olham para as falhas da igreja e falam, como que eu vou lá? A igreja é um grande hospital. Uns estão na sala de emergência, outros estão a gente não deve ir para a igreja necessariamente por causa das pessoas. Por causa das pessoas. Não, mas a igreja é um grande hospital. Sim. Tem gente doente lá. É que às vezes as pessoas... E essa é uma visão restrita da graça de Deus também. Sim, porque... Deus veio para salvar os limpinhos. Não, ele veio salvar os sujos. Os doentes mesmo. Os doentes, os médicos, os sãos não precisam de médico. Então a igreja é lugar de gente que tá lá... Carcomida. Maltrapilha ali. O dia que ela fica boa é o dia que ela deu Jesus levar ela. Deus vai levar. É a história do... Mas o hospital é assim, ó. Uns estão na sala de espera, outros estão na emergência, outros estão no balão de oxigênio, respirando com balão de oxigênio, com Covid. É a igreja. Então, assim, apontar os defeitos da igreja e colocar isso como desculpa para não ir, isso aí para mim é uma característica de uma pessoa que não foi salva. Porque uma pessoa que foi salva, ela reconhece que ela não era digna. Ela não era digna de ir, mas Deus foi tão amoroso com ela, foi tão benigno, salvou, escolheu, independente dela ter sido pecador e ela de fato era. Sim. E Jesus salvou, então ela tem prazer de estar em comunhão com o corpo de Cristo. Agora, um ponto aqui que eu sei que é o ponto que muitos arminianos usam para combater os calvinistas, que é o seguinte: então, uma vez salvo para sempre, vou fazer o que eu quiser da minha vida. Vou pecar à vontade. É a libertinagem. É a graça barata. E não é o que nós acreditamos. Pelo contrário, se você realmente tem um encontro com Jesus, você nunca vai querer fazer aquilo que desagrada a Deus. Desagrada a Deus, exatamente. Porque se uma pessoa se pauta nessa questão, eu sou salvo, já era, é porque você não foi salvo. Não foi salvo. Porque o salvo... Porque até mesmo a eleição para quê? Para santificação. Se eu não vivo em santificação, a pergunta que talvez esteja aí, será que eu sou eleito? Né? A resposta é: se você vive em santificação, você foi eleito. Você foi eleito. Se você sempre luta contra o pecado, você foi eleito. Agora, se não, pecado para você é relativo.
já Se não há cauterizou, nenhum- não se há a- arrependimento, não há se- choro, não há quebrantamento. Se quando peca, a consciência não pesa. Se não há nada disso aí, é sinal de alerta. Não, e até mesmo eu gosto do Brennan que fala sobre essa questão do arrependimento. Nós não nos arrependemos para ser perdoados. Nós fomos perdoados, por isso nos arrependemos. Sempre a atuação do Espírito Santo. É primeiro uma ação do Espírito. O perdão veio antes. O arrependimento veio depois. É sempre o Espírito Santo. Não há nem mérito no arrependimento, porque tem pessoas assim, eu vou me arrepender, daí eu vou ser perdoado. Não, você foi perdoado. É por isso que você se arrepende. Que garantia, né? Porque senão, como que eu iria me arrepender? Você não saberia nem o que era pecado. Isso é glorioso, né, cara? Né? Não tem isso. Você fica assim, meu Deus. Mas só pra concluir aqui, deixa eu contar uma pra vocês aqui. Boa. Foi o arminiano, calvinista e o neopentecostal foi pro inferno. Essa foi boa, hein? Foi quente isso daí. Aí o arminiano, né, conversando com o calvinista, ele perdia a salvação. Perdi a salvação e fui pro inferno. Aí o arminiano pergunta pro calvinista, e você não era predestinado, não? Daí ele falou assim, eu achei que eu era, não era. Essa foi boa. Aí o neopentecostal vai fazer, o quê? Isso aqui é o inferno. Mas tá só no fogo, cara. Isso aqui é o inferno. Eu determino que isso aqui vai ser o céu. Essa foi boa. É estreito, né? Lá no céu vai ter calvinista, arminiana, e lá no inferno vai ter uma discussão boa de teologia. E vai. Lá no inferno. Gente que achou que era predestinado gente que achou que perdeu a salvação, vai ser uma comédia lá. Mas uma coisa que você falou é verdade, cara. O salvo, ele tem prazer na santificação. Sim. Que a gente possa... Não, a gente desenvolveu um papo bem descontraído aqui, porque eu e o Lúcio temos a mesma visão sobre o assunto. Eu não ia trazer concorrência, né? Porque senão ia virar debate, né? Não ia ser podcast, ia ser debate. Mas, eu acho que gosto de debater essas coisas. Não, debater esses assuntos não tem muita relevância. Não tem muita relevância. Porque eu penso assim, cada um vai estudar sobre o assunto, vai se aprofundar, vai pensar com a sua própria cabeça e acabou. Nós estamos aqui apresentando o tema. Inclusive, eu fiz questão de apresentar as duas visões, né? Para que você tenha as duas visões para pensar. Sim, né? sim. Você pode pensar de um lado, tem fundamento para os dois lados. Pode pensar à vontade e chegar às suas próprias conclusões sobre o tema. Não precisa ir pela minha cabeça ou pela cabeça do Lúcio. Pensa com a sua própria cabeça. Deixa eu só indicar por último aqui, que eu esqueci no começo. Esse livro aqui. Soberania Banida, né? Redenção para a Cultura Pós-Moderna. Nem sei citar o nome do cara. De tão bom que é. White, né? McGregor White. Eu li esse livro na faculdade. Já indiquei, eu acho que em outra ocasião, esse livro. E ele aborda, né, muito bem sobre o tema, profundamente. Não é um livro de fácil leitura, né, para quem for ler, só para dizer. Ele trabalha muito em termos um livro mais bem filosófico, bem contextual. Tem um outro livro que tá para estudar, é um livro para estudo. Sim, para estudo. Se for um livro só para você passar uma lida assim, você vai ficar livro para você ler pausadamente. Tem um outro livro que é legal também do Nascido Escravo, né, do Martin Lutero. Esse é muito bom. Eu nem tô com ele aqui, que tá emprestado, mas é também um livro muito bom, ajuda a pensar também. É um livro introdutório, são livros introdutórios sobre o tema. Tem do Roger Olson contra o calvinismo e tem do Michael Orton a favor do calvinismo. Sim. Tem um outro livro também, Salvos pela Graça, que eu gosto bastante, que eu li na faculdade. Eu nunca vi. Ele mostra o plano da salvação, né? O Word dos Salutes lá. Cada coisa, passo a passo ali, para você entender, porque até mesmo o entendimento sobre regeneração, justificação, tudo isso vai mudar dependendo da linha de pensamento que você for adotar. E não se admire, esse assunto que parece que não é tão falado, muita gente talvez não conheça, não saiba desse tema, é um assunto que está na mente de todos os pregadores, professor de escola dominical. E para bom entendedor, pique a letra, né? Você sabe que o cara é dessa visão daquela só dele falar. Sim, só dele falar. Só dele falar você já sabe. Então, vale aí destacar tudo isso aí. Leia a Bíblia sobre esse assunto, pegue texto. Eu lembro que quando eu... Efésios 2. Quando eu adotei a posição que eu tenho, que eu não vou contar, que é segredo pra vocês. Deixar o povo quer dizer, os entendedores entenderão. Mas eu fui confrontado com o irmão sobre o tema, que é da posição diferente da minha. E eu, ignorante, não sabe de nada, né? Ignorante assim, que eu não tinha mesmo conhecimento sobre o assunto. Mas vou dar uma estudada pra me saber. E olha, que foi um negócio, parece que foi uma mudança assim, num dia. Eu sentei e eu nem fui ler coisas profundas, eu li textos bíblicos.
Sim. Eu achei um site na época e fui lendo texto por texto com calma. Né? Lá tinha lá um passo a passo, daí eu fui lendo, observando, tal, e aquilo parece que, pá, Abriu. entendi. E aí depois eu fui lendo outras coisas, né, e tal, fui pro seminário, a gente aprende muito mais. E ficou claro o assunto pra mim. Sim. De modo que pra alguns não acontece assim instantaneamente. De forma imediata, né? Tem uns que demora e vai estudar anos e aí vai entender, não, tem como ser de outra forma. Tem pessoas que às vezes não quer aceitar. É. Eu lembro na faculdade, o pessoal falava, porque eu era meio fervoroso na minha posição calvinista, né? Hoje eu não tento converter ninguém, mas antigamente eu queria... Não, mas no começo a gente fica querendo. quer. Eu lembro que eu peguei esse estudo que eu dei e eu distribuí na sala. Você não me conhece, mano. Eu era o terror da faculdade. Eu queria converter o pessoal. O pessoal no horror comigo, porque consegui converter... A gente queria converter o povo a nossa linha de pensamento. Converti um amigo. Tanto que o dia que eu vi ele falando, eu fiquei até surpreso. Nossa! Carlos, comecei a estudar lá e aquilo mesmo que você falou. Sim. E tem uma irmã, eu vou falar o nome dela aqui, ela é Assembleia de Deus. Uhum. E ela, você me deixa louca com esses negócios, que não sei o que. Eu falei, eu não consigo acreditar. Eu falei, vai. Aí passou um ano, uns 2 anos mais ou menos. Aí falou, Lúcia, a fulano de tal, na sala de aula mesmo assim, ela tá se pendendo pro lado do calvinismo. Aí ela na sala de aula, eu falei, tá brincando, ô fulana? Ela, Lúcia, eu não posso falar que eu sou, mas eu tô quase, viu? Eu tô quase. Tô quase me convertendo tô quase. É difícil aceitar algumas coisas, mas eu tô pro lado do calvino. Parece que as coisas do calvino... Mas é porque é fato que nós não somos seguidores de homens, né? Mas você vê mais coerência. Exatamente. A questão é, quando eu olho para a escritura e eu tento entender esses temas, eu não acho coerência em outras visões, perspectivas. E aí eu fico... Aí como que eu vou discordar? Sim, porque é uma posição, como por exemplo Apocalipse. Um dia ainda eu vou tratar aqui de um podcast só sobre Apocalipse. Muita gente acha que só tem uma linha no Apocalipse. Tem várias. E tem várias linhas. E o Apocalipse não fecha, a conta não fecha. Você vai estudar 30 anos o Apocalipse e você não vai fechar uma conta. Você vai adotar uma linha, mas fechar a conta você não vai. Até a questão da escatologia também. Exatamente, porque você pega um assunto e olha por várias linhas de pensamento. Peraí, tem coerência aqui, tem coerência ali, tem coerência aquilo outro. Tem coisas que você descarta mesmo. Uhum. Você vai olhando e você fala, não, isso aqui não tem como ser. Mas outras coisas... Tá em todas as linhas. Uhum. Como é que você faz? A mesma coisa aqui da salvação. Na questão da doutrina da salvação e soteriologia. Você vai olhando, peraí, isso aqui eu não posso acreditar, porque entre tradução com aquele outro ali. Na verdade, eu penso que é mais fácil entender isso aqui do que escatologia. Não, sim. 1000 vezes mais fácil entender isso do que entender escatologia, né? Daí é um tema bem polêmico. A escatologia tem que trazer gente competente, porque eu não sou competente. Não, eu também não manjo nada de escatologia. Não, escatologia, eu só sei que Jesus vai voltar. Isso é um fato. E os eleitos vão pro céu. Os verdadeiros eleitos vão pro céu. Os eleitos vão tudo morar no céu. Então, seja eleito aí, meu amigo. Lúcio, Deus abençoe mais uma vez, né, por esse bate-papo aí. Vamos marcar outras vezes pra você vir de novo aí. Sim. Tem outros podcasts, se você ainda não acompanhou aí, do Lúcio, né? Ele veio aqui no do Deuses Falsos, da Luxúria, dos 7 Pecados Capitais, e agora os Evangelhos que Paulo jamais pregaria. E vamos marcar aí outras oportunidades. Semana que vem vai estar aqui o Roger, também, que já esteve aqui, e será o último dessa série que nós vamos definitivamente tratar aí sobre o Evangelho de Cristo. Né? Falamos de tantos evangelhos, agora eu vou falar do que realmente importa, que é o de Cristo mesmo. Que é exatamente essa ideia da série, né? São muitos evangelhos, muitas ideias, mas existe um único evangelho, que é o de Cristo mesmo, que é o que nós pregamos e reafirmamos o tempo todo aqui. Então Deus abençoe vocês, semana que vem estaremos de volta. Ore por nós aí, para que Deus continue nos abençoando. Comenta, compartilha, faz um estardalhaço aí bom aí, que isso daí ajuda nós. Deus abençoe vocês, até semana que vem.